Para cá, pastor Murilo, vamos orar. Estenda suas mãos para cá, vamos receber mais do Senhor, né? Pai, mais uma vez nós te louvamos. Obrigado por essa alegria, Pai, por essa notícia tão boa. Amém. Nós cremos num Deus de milagre, um Deus que faz, um Deus do ontem, do hoje, um Deus do amanhã, Pai. Muito obrigado por isso. Obrigado pela vida do seu servo, que hoje irá ministrar a palavra, que ele seja um instrumento em tuas mãos, Pai. Assim nós cremos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e a paz, amém? Seja com você, com a sua família. É difícil voltar o foco agora, depois dessa, né? Podia ter deixado para o final, mas amém. Glória a Deus. Como a gente cantou, né? Nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Entrega a sua causa na mão do Senhor, que a vontade dele é boa. Mateus capítulo 24. Vamos abrir. Apesar de não estarmos numa série, hoje quero fazer um sermão expositivo, como a gente costuma fazer nas nossas séries. Mateus capítulo 24. Para os que conhecem e os que não conhecem, esse é o famoso sermão profético de Jesus, o sermão escatológico de Jesus. E eu senti no meu coração de compartilhar isso com os irmãos, dado, todos os sinais que nós vemos, recentemente, em 2 anos, 2 guerras bem relevantes, que impactam todo mundo de uma forma geral, e como nós vamos ler aqui, rumores de guerra, até mesmo aqui, pertinho de nós, aqui na América do Sul. E muito se fala, que isso é o sinal do fim, que esse é o sinal do fim das coisas. E algumas pessoas, ao falar isso, elas ficam com medo, ficam em pânico, pensam que este é um sinal maior do que os outros sinais. Mas hoje nós vamos falar isso porque a gente tem uma escatologia mais saudável, amém? Entendendo o que a Escritura tem para nos dizer sobre essas coisas. Mateus capítulo 24, verso 1. Eu estou lendo na NVI, tá, Pedro? Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Diga, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Diga, o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão, e enganarão a muitos, e devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem um sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado e na sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Calma, eu vou explicar essa parte. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, e até agora nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes dizer, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes dizer, ele está no deserto, ou não saiam, ele está ali na casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem.
Onde estiver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos, os quatro ventos de uma extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira: quando os seus ramos se renovam, as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Fecha seus olhos. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por mais essa manhã, por esse encontro da família, Senhor, onde nós podemos te adorar, onde nós tiramos esse tempo para meditar um pouco no Senhor, para que o Senhor Deus abra os nossos corações, o nosso entendimento. Eu oro para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, espírito de revelação, o pleno conhecimento de quem o Senhor é. Seja o Senhor exaltado acima de todo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Para quem não sabe, o termo escatologia é o estudo do fim dos tempos. Todo mundo tem um pensamento escatológico, mesmo quem não é crente. Você perguntar o que você pensa sobre o fim do mundo, ele pode dizer: eu penso que é um grande nada, não tem início, não tem fim, existe a existência, e aqui eu me descubro, e aqui eu vivo para eu descobrir quem eu sou, e no final é só um grande vazio. Esse é um pensamento muito corrente nos nossos dias, que justifica muitas ações também dos nossos dias, decorrente de filosofias por aí. Vai dizer, existe gente que acredita na reencarnação, então o fim ele se repete num grande ciclo. Outros acreditam num fatalismo, o mundo vai explodir do mesmo jeito que começou lá, com aquela grande explosão que criou, vai existir uma grande explosão que termina e tudo volta para o vazio. O pensamento escatológico nosso, dos cristãos, ele também é muito único. O que nós cremos sobre o fim dos tempos? Nós cremos que Cristo é o governante de todo o cosmos, de toda a terra, e Ele que está redimindo o seu povo, virá também para completar essa redenção em nós, e vai redimir também a criação, para que tudo convirja para Ele, e os céus e a terra se voltem a Deus como adoração, como tudo restaurado. Deus estabelecerá o seu próprio governo, e nós vamos reinar com Ele eternamente. Da mesma forma também que haverá o juízo para aqueles que rejeitam a Deus, para aqueles que rejeitam a fé. Em poucas palavras, essa é a escatologia cristã. É o encerramento da narrativa que nós vemos na Bíblia. Criação, queda, redenção, consumação. Amém, irmãos? Então esse é o fim. Em que tempo nós estamos? Ainda estamos no tempo da redenção. Glória a Deus. E nós vamos falar sobre o tempo dessa redenção. Existe um tempo de tribulação. E eu já quero dizer para você não confundir tribulação com juízo. Se você ler Apocalipse, você vai ver que quando o Senhor vai rompendo os selos, algumas coisas vão acontecendo e gerando tribulação, mas ainda não é juízo. O juízo começa depois que o sexto selo é aberto, que é onde a igreja é recolhida, e aí sim vai começar o tempo de juízo, que são as trombetas. Amém, irmãos? Para que haja juízo, a igreja não estará mais para recebê-lo. Por que nós não vamos receber juízo? Porque o Senhor Jesus já recebeu todo o juízo que era nosso naquela cruz do Calvário. É assim que vai funcionar. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a escatologia é a grande fonte da nossa esperança. É aquilo que nos alimenta a nossa fé. É aquilo que pode, inclusive, nos dar mais coerência na nossa existência. Como eu disse, se quem crê que não existe nada no começo, não existe origem antes do nascimento, não existe propósito, não existe escatologia redentiva, ele vive o hoje. Então, é coerente que ele faça a bagaceira que ele faz, que ele não esteja nem aí para nada, afinal de contas, no final não existe nada. Mas se nós cremos que há uma redenção, se nós cremos que existe um Deus que irá voltar, julgar todas as coisas e cada um segundo as suas obras, nós temos um estilo de vida totalmente diferente, nessa expectativa de que Ele logo vem e de que Ele está às portas. Quantos estão me entendendo? Amém? Então, quando Jesus vai começar aqui esse sermão, que a gente chama de sermão profético, esse contexto ele está em Jerusalém. É a última vez que ele está saindo do templo, depois de pregar um sermão lá duro contra os fariseus.
Está no capítulo 23. Então, ele vai começar a fazer os ais de Jerusalém. Ai de ti, Jerusalém, que mata seus profetas e tudo mais, eu quis juntá-los. E por aí vai. Depois que ele termina esse sermão, ele sai do templo. E aí eles estão passando com os discípulos. Aí os discípulos estão admirando o templo. E aí Jesus fala, vocês estão vendo isso aqui? Tudo isso que vocês admiram, esse templo majestoso. Vocês estão vendo uma das maiores obras de arquitetura daquele tempo e de todos os tempos. Vocês estão vendo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. E aí os discípulos, em cima dessa declaração de Jesus, fazem duas perguntas. Diga, quantas perguntas? Duas. Eles perguntam, quando é que isso vai acontecer? Isso o quê? Quanto é que o nosso templo vai ser destruído? E a segunda coisa, e que sinal haverá da vinda do fim dos tempos? Então Jesus, em cima dessas perguntas, começa a responder com esse sermão, que era para os discípulos. Amém? Para os discípulos. Então, Jesus é o autor, discípulos são quem estão ouvindo. Os irmãos estão entendendo o contexto? Aleluia, isso é importante para a gente entender algumas coisas. Então Jesus começa, e a gente quando faz uma pergunta, a gente às vezes quer uma resposta objetiva, uma resposta direta, mas Jesus sempre responde o que a gente precisa, não o que a gente pergunta. Aleluia, é muito assim, mas ele ainda responde os discípulos em algum nível. Então, uma das coisas que dificulta toda a escritura escatológica que há na Bíblia, é a gente não ver o que Jesus está priorizando em falar para nós e ficar mais nos perguntando sobre aquilo que ele não deu tanta ênfase ou aquilo que ele nem falou. Amém? Glória a Deus. Mas uma coisa ele falou, e eu já adianto, ninguém sabe o dia, nem a hora. Amém? Amém? Então, dá para você ficar vacinado, qualquer profetão que apareça aí dando a data, o dia, é um falso profeta. Aleluia? Está sob espírito de engano, não vem com essa, Jesus já disse, nem ele sabe, só o Pai é quem sabe. Glória a Deus. Então, essa pergunta que os discípulos fazem, elas parecem já ter um pressuposto no coração deles, de que o fim dos tempos está diretamente relacionado com a destruição daquele templo. E a destruição do templo ocasiona o fim. Esse é o pressuposto deles ao fazerem essas duas perguntas juntos. Mas a resposta de Jesus, ela faz uma separação desses acontecimentos. E é isso que a gente vai ver aqui. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira coisa que Jesus fala aqui é sobre, quando ele vai responder sobre o fim das coisas, verso 4, verso 5, ele fala, cuidado para que ninguém os, diga, engane. Então, irmãos, eu já vejo nisso daqui um certo destaque, uma certa ênfase de Jesus. Cuidado para que ninguém engane. Embora Jesus esteja falando aqui para os seus discípulos, num contexto ali de judeus, então ele vai dizer, vai aparecer falsos cristos. E sabe, quando um judeu escuta Messias, Cristo, ele faz uma ligação direta na cabeça dele com o quê? Um salvador, um redentor. Principalmente para o judeu, um redentor político, um redentor militar. E Jesus vai dizer, vai aparecer muitos dessas pessoas que usurpam esse status de salvador. E se você prestar atenção, isso também já está acontecendo há muito tempo. Muita gente reivindica esse status. Eu sou o salvador, eu sou a solução, vote em mim. Não é assim? Eu sou a solução para essa nação, eu sou a solução para esse povo, eu estou aqui para resolver o problema. Isso é um status messiânico. Amém, irmãos? Não estou dizendo para que a gente não exerça a cidadania da melhor forma possível, mas saiba, não vai resolver. Não vai resolver. Uns pioram, outros podem melhorar um pouco, mas resolver, irmãos, a nossa esperança de solução, de redenção está no nosso Deus. A nossa expectativa precisa estar nele, para que a gente não cometa nunca mais, em nome de Jesus, o tanto de erro que cometemos no ano passado, colocando a nossa expectativa em homens. Amém, irmãos? Guarda seu coração dessas coisas. Falsos cristos, falsos profetas, guarda seu coração. E a gente vê isso com muita frequência, sobre novas crenças que vão aparecendo, até seitas provenientes do cristianismo que a gente vê, que aparece aí todo dia. E até mesmo no ambiente congregacional, gospel, a gente pode ver que as pessoas têm o costume de criar um Cristo da sua conveniência. Um Cristo mais agradável a eles. Não, o meu Jesus é assim. Não, se o seu Deus é assim, o meu é assim. Irmão, só existe um Deus e um Cristo de Deus, e é aquele que está nas Escrituras. Amém, irmãos? Como eu não sou enganado? Você precisa conhecer as Escrituras.
Porque se alguém te pregar um Cristo falso, um Deus falso, você está totalmente fundamentado naquele que é verdadeiro. Quantos estão me acompanhando? Então esse é um sinal do fim, que o Senhor Jesus resolve abrir o sermão. Cuidado com falsos cristos, não sejam enganados. Porém, isso é um sinal do fim, mas ainda não é diga, ainda não é o fim. Glória a Deus. Verso 6 a verso 8, outro sinal. E se você ler lá em Apocalipse, você vai ver que os selos que vão se rompendo lá, aqueles cavaleiros do Apocalipse que vão aparecendo, casa direitinho com o que Jesus está falando. Amém? Engano, o avanço do evangelho que nós vamos ver. E um deles é a guerra. Amém? Os irmãos estão me acompanhando? Está claro? Obviamente, irmãos, guerras sempre existiram, né? Desde o início da criação, o irmão já fez guerra contra o irmão, e ali começou toda uma trajetória de pecado. Entretanto, depois de Cristo, não dá para negar que houve um acentuamento, um aumento de guerras, conflitos, de tudo que a gente viu. E esses sinais pós-Jesus são, como ele diz, o princípio das dores. E agora, quando Jesus fala de princípio das dores, ele faz uma alusão às dores de parto de uma mãe. Isso é muito interessante, isso é muito revelador. Porque as dores de parto são também sinais de que a hora o bebê vai nascer está chegando, certo? Amém? Então, as dores de parto têm também uma particularidade muito legal, porque elas começam mais brandas e os intervalos entre elas são longos, né? Aí a mulher sente, a bolsa estoura, meu Deus, eu tenho que ir pro hospital, né? Se for normal. O médico fala, faz o cronômetro aí, qual é o espaço? É tantos minutos. Não, pode ficar aí um tempinho. Quando ficar um espaço entre as dores de tanto tempo, você pode vir. Amém? Então, conforme a hora vai chegando, essas mesmas dores que Jesus está falando, falsos cristos, guerras e tudo que a gente for falar, elas vão ter uma característica de intensidade, diga intensidade e frequência. Intensidade e frequência. Maior intensidade e um menor espaço entre elas. E isso a gente consegue observar muito facilmente na história, como tem sido. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, todos os sinais que Jesus está falando aqui vão ter essa característica. Conforme a hora vai chegando, o tempo vai passando, elas se tornam mais intensas e mais frequentes. Glória a Deus. Amém? Então é assim que funciona. E por mais que a humanidade seja marcada pela guerra, também é muito fácil observar na nossa própria história que nos últimos 100 anos houveram muitas guerras, dentre elas 2 guerras mundiais seguidas, irmãos. A primeira guerra deixou 40 milhões de mortes, a segunda guerra deixou entre 60 e 70 milhões de mortes. A ditadura chinesa de Mao Tse Tung matou entre 60 e 80 milhões de pessoas. Os ditadores fascistas, nazistas, a ditadura comunista, sendo que a ditadura comunista deixou cerca de 2/3 dos mortos, todos os mortos da época. Morte, guerra, tudo isso são sinais das dores. Perceba que as nossas últimas guerras, esses últimos 100 anos, foram muito mais intensas que as anteriores e muito mais frequentes. Isso é sinal das dores, mas ainda não é o fim. Glória a Deus. Entretanto, quanto maior as dores, maior a frequência, mais a expectativa do fim acende no nosso coração. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, para que vocês entendam, irmãos, tem gente que pensa que o fim dos tempos começou agora, né? Não, o fim dos tempos começou agora, ou começou na Primeira Guerra, com os eventos, com aquela maldade toda, mas o início do fim dos tempos começou quando Jesus ascendeu aos céus. Amém, irmãos? Porque tudo o que Jesus vai dizer aqui não começou agora, e nem se intensificou agora. Começou nesse processo de intensificação logo após a sua ascensão. Por isso mesmo que ele vai dizer que todos esses sinais vão acontecer ainda já nessa geração. Já vão começar a rolar nessa geração. Ninguém aqui vai morrer sem que tudo isso que eu estou dizendo agora já comece a acontecer. Glória a Deus. Já fazem 2000 anos. Então a nossa expectativa do retorno é muito maior do que a igreja do primeiro século. Embora a igreja do primeiro século achou que com o que Jesus tinha dito ia acabar ali mesmo, mas ainda não. Não foi o fim ainda. Amém? Mas sim, as dores estão aumentando. A hora está chegando. Quem diz amém sobre isso? Amém?
Então a gente vê, né, fomes, guerras, a própria pandemia que a gente teve, né, em outros textos escatológicos fala também sobre doenças, né, sobre esse avanço das doenças, das epidemias e pandemias que nós tivemos no decorrer da história. Não pense que o Covid foi tão severo quanto a gripe espanhola, a peste negra e por aí vai. Então isso também são sinais do fim. Amém, irmãos? Outro sinal, no verso 9, Jesus vai falar sobre a perseguição aos cristãos. Amém? Veja, não existia cristão antes, existia judeu. E Jesus está falando sobre a perseguição dos cristãos aqui, ou seja, aquele começo, lá quando o Senhor Jesus ascende aos céus, e Ele envia os seus discípulos, faz a grande comissão, ali começa o tempo do fim. Amém, irmãos? Guarda isso no seu coração. E é natural, porque a nossa fé, ela é pacífica, ela é não violenta, mas ela é, como eu posso dizer, ela é ofensiva em certo modo. Qualquer religião apresenta para você uma via, um caminho. Não, se você quiser adorar esse Deus aqui, é assim, assim, assado. É uma vertente. Mas o cristianismo não se coloca como uma vertente, por isso que ele é um tanto ofensivo. Ele fala, Jesus é o único caminho. Você é livre para escolher a religião que você quiser. Mas fato é, nossa mensagem profética é, Cristo é o único caminho. Se arrependa, porque o reino de Deus está próximo. Amém, irmãos? Então, essa característica ofensiva e tantas outras, como nós declararmos que o homem é naturalmente depravado, nasce caído, odeia a Deus, é separado de Deus pelos seus próprios pecados, dentre outras coisas, Cristo ser o único Redentor, isso tudo na história foi gerando conflito contra o povo de Deus, perseguição que foi aumentando. E é interessante que a paz dos cristãos durou só, de Atos 1, só durou até Atos 4. Então o negócio já começou difícil. Amém? Atos 4, tá os irmãos simplesmente pregando o evangelho, já são presos, açoitados, e já começa a perseguição da igreja. Em Atos 7 já temos um primeiro Marte. Então o nosso sossego durou pouco, né? A gente lê lá, eles compartilhavam, né? Tinham a simpatia dos de fora, isso durou pouco. Em Atos 4, que Jesus está dizendo aqui, um sinal das dores, já começou com perseguição, com prisão, açoites, e Estevão, né, o primeiro Marte. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Portanto, essas palavras que Jesus começa a proferir sobre o fim dos tempos, né, começa lá na era dos apóstolos e vai se intensificando, passa por todas essas guerras e conflitos, estamos aqui também até hoje. Outro ponto que Jesus vai falar, o crescimento da iniquidade, verso 10 ou verso 12, ódio, escândalo, traição, e Jesus traz de novo. É uma ênfase de Jesus, meu irmão, guarda isso. Falsos ensinos, é o crescimento da iniquidade. Paulo mesmo vai falar sobre pessoas que no fim dos tempos ansiarão por ouvir fábulas, historinhas, coisas que vão agradar o próprio coração. E eles vão ansiar, as pessoas querem os falsos mestres, elas querem o Cristo, o Deus das suas próprias conveniências. Isso é crescimento da iniquidade. Então toda essa aparente popularidade que a gente vê muitas vezes, que a igreja tem aqui no Brasil, não se engane, em muitos lugares as pessoas não estão se reunindo por causa do Cristo de Deus, elas estão se reunindo pelo Cristo da bênção que eles vão receber, do Cristo que só entrega os milagres, do Cristo que representa um tipo de amor que nunca há confronto, mas todo pai que ama seu filho confronta ele duramente, várias vezes. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem o Deus das suas conveniências. É por isso que também um dos sinais do fim, nós vemos em outros textos, é a chamada apostasia. O que eu creio que é a apostasia? É esse inchaço de comunidades. Vai haver um êxodo religioso. As pessoas vão, se começarmos a pregar o verdadeiro evangelho em muitos desses lugares, pode ter certeza que muita gente vai abandonar a fé que dizia ter. Porque o evangelho de Deus, ele não é muito popular, não. Ele é bem impopular. Porque a própria Bíblia diz que para o grego ele é loucura, para o judeu, maldição. E de fato, o evangelho pode ser a maior bênção da história da sua vida, se você crer nele. Mas ele também é a maior maldição que existe, caso você não creia nele. Isso é fato. Isso que está nas Escrituras. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E o alerta de Jesus é, seja fiel. Diga para o seu irmão, e seja fiel até o fim.
Se encha da verdade. Se enche da verdade. Cuidado com o engano. Cuidado com os falsos cristos. Amém? E por essa iniquidade crescer tanto, haverá sim um enfraquecimento do amor. Isso é uma exortação muito direta para nós, igreja. Pode reparar, se você fica muito tempo, indignado demais, vendo as maldades que acontecem, toda inversão de valores, né? O certo virando errado, o errado virando certo, a extinção dos absolutos, não existe absoluto, tudo é muito relativizado, e isso vai se desdobrando em maldade e em mais maldade. Você fica observando isso vai te gerando uma indignação, né? Principalmente quando esses pensamentos chegam nas nossas crianças, querendo, né, fazer ali uma doutrinação nas nossas crianças. Isso vai gerando uma indignação muito grande. E há um perigo enorme, toda essa indignação, de até esse ódio que a gente vê, com tanta maldade, esfriar o seu amor. Não fique tão perplexo com essas coisas. Saiba que o Senhor logo vem. E eu vi um podcast, ou era um vídeo essa semana, e foi dito o seguinte, que quando a gente fica muito perplexo com essas coisas, e muitas pessoas, ou elas desanimam, ficam apáticas a toda a situação, porque elas são tão frequentes, você começa a não ligar mais, fica meio frio. Ou então se torna um grande ativista, né? Não, vamos mudar o mundo. E aí, essa pessoa disse assim, você muda o mundo quando você muda o seu mundo. Porque você não vai conseguir atingir os poderes, atingir o pensamento corrente, mas você pode ensinar os seus filhos. Mas você pode orar na sua casa, mas você pode ser honesto, mas você pode ser puro, mas você pode ser a luz de Deus, o sal da terra naquele lugar. Mas fato é que é muito mais fácil você ser alguém, né, estar aí militando e falando na internet. É muito mais fácil fazer isso do que você ser honesto, do que você ser fiel, do que você educar os seus filhos. É isso que o Senhor quer de nós nesses dias. Não deixe o seu amor se esfriar nos últimos dias. Não fique tão perplexo com a maldade. Que a maldade possa acender no seu coração a lembrança de que Ele logo vem. E Ele mesmo diz, é necessário que essas coisas aconteçam. Descansa o seu coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. E por fim, um dos sinais do fim, ele fala também do avanço do Evangelho. Amém? Então, é visível também que logo no primeiro século, o avanço do Evangelho foi magnífico. Todo o mundo conhecido ali, quando a gente fala mundo naquela época, eles falavam do Império Romano, das colônias romanas. E o Evangelho se espalhou de sobremaneira até os confins da terra do mundo conhecido. O apóstolo Paulo pregou por toda a Europa. Os outros apóstolos ficaram ali mais em Jerusalém, mas também foram alguns para os gentios, edificando, plantando igrejas. Então, é outro sinal do fim que já começou naquela época e se estende até agora. Amém, irmãos? E agora, na nossa geração, nós temos que de novo fazer o trabalho de que para essa geração nova, a gente leve o Evangelho, a gente pregue a palavra, para que em todo mundo as pessoas conheçam. E fato é, nós estamos numa geração onde é muito mais fácil alcançar o mundo do que antes. Nós temos bons transportes, nós temos as redes sociais. Consagre as suas redes sociais ao Evangelho. O Senhor tem me incomodado com relação a isso. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho impopular. Perca alguns seguidores, mas saiba que tudo que a gente posta ali tem um alcance que a gente não sabe. Hoje é muito mais palpável imaginar o Evangelho pregado em todas as nações. Nós temos uma ferramenta para isso. Pode ser uma ferramenta muito maligna, mas pode ser uma ferramenta para o avanço do Evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quando estamos entendendo? E isso também é um grande apontamento para o fim dos tempos. Aí, irmãos, a parte mais complicada aqui, mais debatida, é a partir do verso 15. Lá quando ele fala sobre um sacrilégio terrível no lugar santo, onde ele fala sobre uma fuga que deve ser feita, né? Ali nós estamos... Opa, só um minutinho. E embora seja muito debatido, né, de forma geral aqui, quando a gente vai ouvir esse texto, na maioria dos lugares aqui no Brasil, em Goiânia, a gente escuta uma linha de interpretação mais proeminente, que ele está se referindo a um período de grande tribulação separado, onde vai ter ali o anticristo que antecede o arrebatamento da igreja, né? É a corrente majoritária, vamos dizer assim, aqui no nosso meio.
Entretanto, irmãos, eu li muito esse texto. Quero dizer aos irmãos que eu fiquei 15 dias estudando isso aqui para passar o que fosse mais coerente com os irmãos. Li homens de Deus muito mais experimentados que eu sobre esse assunto e me pareceu muito mais coerente o que eu vou ensinar aqui aos irmãos, de que esse período aqui do verso 15 ao verso 21, eles não está se tratando de um período que ainda vai acontecer, mas de um período que já aconteceu, que é a queda de Jerusalém. Amém, irmãos? Amém? Então, esse trecho aqui está profetizando Jesus lá no ano 30, ou entre 30 e 33 depois de Cristo, está profetizando a queda de Jerusalém do ano que aconteceu no ano 70. Amém? Glória a Deus. Ano 70, o general Tito cercou ali Jerusalém. Houveram ali 3 ou 4 anos de cerco, até que culminou na destruição da cidade e na destruição completa do templo, concretizando o que Jesus havia falado aqui. Então, uma das razões, irmãos, para deixar claro para vocês, óbvio, né? Existem muitas correntes de pensamento, mas eu quero explicar por que eu creio que essa é a mais coerente com o texto. Eu vou deixar aqui para vocês e vocês vão meditar no Senhor. Mas eu creio que isso faz com que toda a escatologia fique bem mais simples do que a gente costuma achar. Então a gente vê aqui alguns pontos, algumas limitações culturais, geográficas e até históricas, nos mostrando que tudo que o Senhor está falando aqui nesse pedaço, 15 ao 21, é especificamente falando com os judeus de Jerusalém. Amém? Eu vou mostrar aqui para vocês. Afinal, se a gente está falando aqui do começo de uma tribulação, isso alcançaria todos nós. E nós vamos ver que nós não temos como fugir pelo telhado. Alguém consegue fugir pelo telhado? Mas lá na época, os telhados eram usáveis na casa, tem jeito. Já vemos uma limitação geográfica aqui, amém? E dentre outras que eu vou falar aqui para os irmãos. Então, se Jesus estivesse falando de uma perseguição que ainda irá acontecer com todos os cristãos, não tinha como ele dar instruções tão específicas. Esse é o primeiro argumento que eu tenho para defender essa linha de pensamento. Amém, irmãos? Então veja aí no verso 15, veja que o Senhor Jesus fala. Verso 15. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, o qual o profeta Daniel profetizou, né? Que entrou num lugar santo, quem lê entenda. Aqui, Jesus está falando aqui, mais uma vez, lembre-se, para judeus, os discípulos. E você vai ver que tanto em Mateus quanto em Marcos, eles estavam escrevendo, querendo falar para esse público, né? Então era uma mensagem mais direcional para esse público. Por isso que eles falam, tá vendo vocês judeus, vocês leram lá em Daniel? Presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Tanto é que Lucas, que era gentil, e queria levar esse escrito para os gentios, não cita essa parte, porque o gentil não leu o profeta Daniel. Amém? Vocês estão me acompanhando, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, esse é um dos pontos que eu tenho para dizer aqui para os irmãos. E aqui, isso que Jesus cita, se você quiser ler, está lá em Daniel, capítulo 9. Amém? Então, quando o Senhor Jesus traz a mão de aqui, ele está fazendo uma referência ao que o profeta Daniel profetizou lá em Daniel 9. E o que o Daniel profetizou lá em Daniel 9 aconteceu um pouco tempo depois dele, que foi uma profanação do templo por um camarada chamado Antíoco Epifanes. Aconteceu em 168 a.C. Ele levantou um altar de Zeus no lugar santo, sacrificou um porco no lugar santo, e ali houve essa profanação. Amém? Amém, irmãos? Estão entendendo? Então esse foi o sacrilégio terrível que Daniel profetizou. Mas Jesus aqui está dizendo a eles que vai haver um tipo de profanação de novo no templo, tal qual foi parecida ao que aconteceu lá que Daniel profetizou. Então Jesus está aqui chamando a atenção dos leitores, né, de quem ouve Daniel. Essa profanação vai acontecer novamente. Mas qual que é a ênfase de Jesus? Qual que é a ênfase de Jesus? Quando vocês verem um tipo de profanação acontecer de novo aqui no templo, que ainda existia, corre, né? Corre, negada, vamos embora. Vai dar ruim, amém? Coloca a primeira citação aqui para mim, Pedrão, do D.A. Carson. Não, essa primeira eu acho que não precisa. Vamos agilizar aqui o tempo. Pode deixar. Depois eu mando para quem quiser. Então, primeiro ponto. O sacrilégio terrível, no verso 15, estava se referindo a uma nova profanação que iria culminar na destruição do templo. Verso 16, ele fala, quem estiver na Judeia, fuja para os campos. Denotando o quê? Que não só em Jerusalém haverá perseguição, mas em toda a região da Judeia, como de fato foi
lá no cerco de Jerusalém. Como eu disse, verso 17, ele fala assim: desça dos terraços, você que estiver nele. Porque naquela época os terraços eram planos, então as pessoas ficavam lá, era um lugar de convivência, onde as pessoas ficavam lá em dias quentes para se refrescar e tudo mais. Então ele fala: você que estiver lá no telhado, você vê essas coisas acontecendo, que eu vou dizer, não desce nem para pegar uma capa. Vai, foge, pula de telhado em telhado e vai e foge da cidade enquanto ainda é tempo. Verso 18 e 19, e ele fala sobre as grávidas, né, como eu disse. Vou tranquilizar o coração das grávidas agora. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque simplesmente, uma grávida fugir é mais difícil. Só isso. Por isso que ele fala, vai ser muito ruim para quem estiver grávida naquele tempo. Amém? Estamos falando de Jerusalém. Até porque, irmãos, só tinha um jeito de fugir, correndo. Alguma grávida vai correr hoje se precisar fugir de alguma coisa? Não, ela vai entrar no carrinho, né? Então tá tudo certo. Amém? Mas aqui a gente já vê uma pontuação de Jesus bem datada. Os irmãos estão me acompanhando? E ele fala: orem para isso não aconteça no inverno nem no sábado. Simplesmente porque o inverno lá é rigoroso e os judeus guardam sábado. Mas os judeus guardam sábado até hoje, mas naquela época era muito rigoroso. Se uma perseguição, uma coisa dessa acontecesse no sábado, era bem possível alguém falar assim: opa, você não pode fugir, hoje é sábado, hoje é dia de descansar. Eles guardavam a lei com mais rigor. Então por isso que Jesus fala: ora para que quando esse dia chegar, não seja no sábado, para não dificultar a fuga de vocês. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então todas essas instruções nos mostram que Jesus está profetizando, não algo que ainda vai acontecer, não algo pouquinho antes do fim, do seu retorno, mas ele está profetizando algo que já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Glória a Deus. Agora pode colocar aqui a segunda citação, Pedrão, rapidão. Vocês entendem o que eu estou falando. Após caracterizar a era durante a qual o evangelho do reino é pregado como um tempo, né, de tribulação, tílips, Jesus continua e fala sobre uma parte desse tempo em que haverá esse especial sacrilégio terrível. Coloca a próxima imagem, só para ficar claro, para eu encerrar esse assunto. Imagina que essa é a timeline da era das tribulações, amém? Quando começou, irmãos, a era das tribulações? Na ascensão de Jesus, amém? Amém, irmãos? Foi aqui que começou. Então, tudo que eu falei para vocês, enganos, falsos cristos, profetas, isso vai acontecer e são sinais que vão se intensificar até a volta de Jesus, que a gente não sabe quando é, amém? Então Jesus está falando desse tempo, e quando ele entra no verso 15 ao 21, ele está falando de um período desse tempo, um período distinto desse tempo, que ele chama de grande tribulação, porque naquele contexto, numa cidade, até proporcionalmente falando, nunca houve um massacre como aquele, do cerco romano, no ano 70. Amém? Então, ficou claro, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então tudo isso, inclusive a queda de Jerusalém, é parte da era de tribulações que se inaugurou no ano em que Jesus ascendeu aos céus depois da sua ressurreição. Amém? Glória a Deus. Então a gente vê Jesus dando características do período de tribulação, foi inaugurado na era da igreja, depois da sua ascensão, e destacando ali a queda de Jerusalém como uma parte do período de tribulação. E aí o verso 21 ele conclui, amém? Ele conclui. Deixa aquela imagem aqui. Ele vai concluir o que ele tem para dizer sobre esse ponto específico da era de tribulação. Ele vai concluir. Por que vocês têm que fugir, meus irmãos? Por que vocês têm que largar tudo para trás e fugir? Ele vai dizer, verso 21. Porque nesse tempo, amém? Nesse tempo, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio até agora e nunca mais haverá. Ficou claro, irmãos? Ficou claro, irmãos? Glória a Deus. E aí ele continua, voltando para mais sinais do fim, que é a advertência contra os falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas, e é o tipo de gente que tem seguidor, né? Sempre tem seguidor. Então vai ter gente que segue falsos profetas e que vão pregar o evangelho deles, dizendo, esse aqui é o Cristo. Não, esse é o Cristo. O Cristo está aqui, nessa revelação, nessa comunidade. Somos os remanescentes. Quem que é o remanescente, irmão? A igreja universal de Jesus. Amém? Os eleitos de Deus. Aí tem gente que fala, não, essa comunidade aqui é a remanescente. É aqui que está Jesus. Não, Jesus não está em lugar fechado. Jesus não está em uma casa.
muito menos num lugar deserto, né? Olha, está ali no deserto, como o próprio Jesus fala aqui. Então ele continua essa advertência. Amém, irmãos? Glória a Deus. E é por isso mesmo que ele fala aqui, aí ele vai falar aqui no próprio verso 21, verso 22, ele fala assim, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Ele está falando de quê? Ele está falando do período ou da era de tribulações. Como ele concluiu no verso 21, falando sobre a perseguição de Jerusalém, aqui ele já está se referindo a toda a era. Ele está dizendo, se essa timeline aqui, o Senhor não abreviar ela, não encurtar, não antecipar o final dela, se ela seguir nesse curso de progressão, de intensidade e frequência das dores de parto, ninguém vai sobreviver. É isso que ele está falando. Então, nessa linha de pensamento, a gente vê que toda essa era, se o Senhor não voltar logo, as coisas vão piorar a tal ponto, essas dores vão se intensificar a tal ponto, que se Jesus não voltar logo, quando ele voltar já não tem mais raça humana, né? A gente vai ficar sem extinto. E isso, agora coloca aqui a outra citação, por favor, Pedrão. E é isso que vai falar aqui o teólogo J.I. Carson. Para quem não sabe, J.I. Carson é um dos maiores teólogos vivos hoje, da atualidade, considerado aí por muitos, por mim também. Ele fala, em um século, não é essa. Passa. É depois da timeline. Isso aí. Em um século que testemunhou 2 guerras mundiais, que agora vive sob a ameaça de extinção por holocausto nuclear, e que teve mais mártires, veja, nossa geração teve mais mártires cristãos do que no século XX, do que 19 séculos anteriores. Amém? A predição que Jesus não parece artificial, mas a era não seguirá esse curso, o Senhor vai abreviá-la. Amém, irmãos? Graças a Deus. E não é muito difícil acreditar isso, né? 2 guerras mundiais, as guerras se intensificando, nossas armas cada vez mais potentes. O próprio Albert Einstein, pode colocar aqui, ele falou, eu não sei como será a 3ª guerra mundial, mas eu sei como vai ser a 4ª, com pedras e paus. Foi o homem que participou da era, né? Da criação das armas nucleares, bombas atômicas. Ele falou, se eu tiver uma 3ª guerra, o pessoal usar essa arma, vão usar essas armas, a última guerra, se é que vai ter, vamos travar ela igual os homens da caverna. Vai zerar. Mas eu creio que o Senhor Jesus volta antes dessas coisas. Porque se esses tempos não forem abreviados, se o curso da timeline e dessa progressão continuar, a Bíblia diz, ninguém poderia sobreviver. E aí o Senhor vai trazer novamente a questão dos enganos, dos falsos mestres, que nós já falamos. Eu quero só dizer para os irmãos, tomem cuidado, irmãos. Tomem cuidado com o que vocês ouvem. Leiam as suas escrituras, pelo amor de Deus. Tudo que nós falarmos aqui, julguem. Confere se o que eu estou falando é certo. Chega na sua casa e lê. Se precisar me questionar, me questione. Questione qualquer um que pregue a mensagem. Não você vai questionar a pessoa, mas confira as escrituras. Não seja enganado. Muita gente chega para nós e fala, eu fiquei muitos anos num lugar abusivo, tal, e as pessoas pregavam um evangelho diferente, e eu fiquei muito ruim. E eu entendo, e essas pessoas serão julgadas por Deus por isso. Mas entenda, irmão, se você conhecesse as escrituras, você não tinha ficado lá há muito tempo, não tinha mesmo. Então você também é responsável. Nós somos responsáveis. Amém? Quando Paulo fala para os Gálatas, ele chama quem prega o outro evangelho de maldito. Mas ele chama os Gálatas que estavam acreditando e seguindo um outro evangelho de insensato, para não dizer burro, né? Vocês não ouviram o que eu disse? Vocês não ouviram o evangelho que eu preguei? Vocês não viram o fruto do verdadeiro evangelho? É por isso que por mais que a gente veja igrejas inchadas, veja uma sociedade cada vez pior. Porque o verdadeiro evangelho dá bom fruto. Ele transforma a vida, ele transforma a conduta, pensamento. Mas o falso evangelho só vai gerar mais confusão, mais separação, mais raiva, mais ódio. Você é responsável pelo que você acredita. Amém? Não sejam enganados, porque vão aparecer falsos profetas. E a Bíblia diz que eles vão operar sinais e maravilhas. Aqui eu vou te falar. Mas muita gente vai ser enganada, porque para ele o culto só é bom se tiver sobrenatural. O culto só é bom se acontecer aquele mover visível. Mas como o pastor Vinícius disse, a gente estava numa mesa
conversando sobre o reino de Deus. Ele disse, aqui está acontecendo um avivamento. O avivamento dos nossos dias não vai ser igual ao avivamento de Elias, não vai ser igual ao avivamento de João Batista, nem vai ser igual ao avivamento que aconteceu com Jesus, seu ministério físico. Vai acontecer de uma outra forma. Que forma é essa? Não sei, mas esteja atento. E não seja enganado meramente por sinais, por maravilhas. Mas deixe o Senhor edificar, te ensinar, te amadurecer. Porque até mesmo os dons, a Bíblia diz, os dons vão passar. Mas o amor vai permanecer. Por quê? Porque o dom do Espírito é inferior ao fruto do Espírito. O dom do Espírito passa. O fruto, o amor, a paciência, a longanimidade, essas coisas permanecem para sempre. A Bíblia diz que o falso profeta, em Apocalipse 13, ele vai operar sinais e maravilhas, vai fazer fogo chover do céu, vai fazer uma estátua se mexer, ela vai ganhar vida. Portanto, quem só consegue discernir Deus, o sobrenatural, a chance dele ser enganado vai ser muito grande. Muito grande. Mas quem conhece as Escrituras vai falar, o próprio Jesus fala, veja que eu os avisei antecipadamente. Quem conhece as Escrituras não será enganado. Amém, irmãos? Por isso, quando o pastor Diego, a gente pede, vamos ler a Bíblia, né? Vamos fazer o desafio. Irmãos, o que a gente vai ganhar com você ler na Bíblia? Por que a gente insiste? Porque a gente não quer que você seja enganado. A gente não quer que você seja ludibriado por qualquer parlapatão aí, gente que fica, sabe, falando na internet, aquilo que seu coraçãozinho queima, mas que não é de Deus. Amém, irmãos? Guarda isso no seu coração. Não sejam enganados. Jesus avisou antecipadamente. E ele vai falar agora da sua vinda. Então ele vai dizer, depois daqueles dias, que dias? Coloca a timeline de novo. Ora, depois que se findar o tempo das tribulações, aí nós vemos algo acontecer, né, que a gente chama na teologia, né, de parúzia. É o fim, é a volta triunfante, a consumação dos dias. E aí a gente vê o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão abalados, e vai aparecer o sinal do Filho do Homem. Eu tenho a impressão que isso aqui é uma solenidade, já viu? Abaixa as luzes, sol, abaixa a luz da lua, estrelas, podem dar licença para que entre o Rei da Glória. E aí ele vai aparecer triunfante. E a Bíblia diz que vai aparecer esse sinal, uma espécie de emblema. Esse sinal no grego, semeion, ele é muito usado lá na época para falar sobre estandarte de batalha. Já viu? Quem já assistiu O Senhor dos Anéis? Já viu quando chega lá os Rohirrims, lá na última guerra, lá da Cidade Branca, e eles chegam tocando as suas trombetas e os seus estandartes lá com símbolos de cavalos, né? Então esse semeion, esse sinal do Filho do Homem, será uma espécie de estandarte, de anunciação, que diz, o Rei da Terra chegou. Amém, irmãos? Debaixo dessa solenidade. Então, na sua primeira vinda, a gente vê Jesus humildemente, chegando num lugar pobre, deitado numa manjedoura, entrando em Jerusalém num jumentinho emprestado. Era nem dele. Mas agora o Rei da Glória voltou. Ele vai voltar, abaixem-se as luzes, levantem os estandartes, toquem as trombetas, porque o Filho do Homem irá nas nuvens de forma visível, com grande poder e glória. E aí, meus irmãos, eu não vejo aqui nenhuma base para dizer que haverá uma volta silenciosa de Jesus. Eu não creio nisso. Sei que muitos creem. Eu não creio. Eu não creio que Jesus vem silenciosamente, rapta alguns, tem tribulação, e aí ele volta visivelmente. Nós vemos que após a era de tribulações, haverá uma volta visível. Todo mundo vai ver, toda a terra vai contemplar, toda a terra vai poder ver de alguma forma o estandarte, o sinal do Filho do Homem no céu. E Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Tessalonicenses, coloca aí, 1 Tessalonicenses 4,16. Ele vai falar justamente dessa cena. 1 Tessalonicenses, Novo Testamento, 4,16. Bora lá, Pedrão. Vou lendo para os irmãos enquanto ele coloca. Está escrito assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. E essas palavras consolem o seu coração. Amém? Se ele voltar na nossa geração, não será misteriosamente, não será invisível, mas toda a terra verá. E o nosso arrebatamento, ele será assim totalmente visível. Nós vamos encontrar com ele nas alturas. Amém, irmãos? É isso que eu creio. Depois você lê Apocalipse 6 até o 7, verso 17. Você vai ver que com todo esse cenário, essa cronologia que eu te falei, fazer muito sentido, vai estar exatamente como Jesus falou. E para encerrar, irmãos, por fim, no verso 32 a 35, ele fala: atentem-se com a parábola da figueira. Ele está falando aqui, obviamente, sobre uma parábola, e muita gente, quando vai interpretar uma parábola, ele dá muita atenção, como eu disse, a coisas que são secundárias. Ah, não, essa árvore, essa figueira, ela simboliza tal coisa. Eu já vi algumas pessoas dizendo: ah, não, essa figueira simboliza Israel. Olhem para Israel. O que vai acontecer com Israel é o relógio do mundo. Não vejo essa intenção aqui no texto. Eu vejo Jesus dizendo, simplesmente, quando você olha uma árvore e ela está se renovando, você sabe, você entra na expectativa de quê? Que o verão está próximo. Amém? É só isso que Jesus queria dizer. Esse é o sinal da figueira. Então, quando vocês verem essas coisas acontecendo, progredindo, avançando ou floreando, você sabe e entre na expectativa de que o verão, de que a volta do Filho do Homem está próxima. É só isso que Jesus queria dizer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. É só isso. E para deixar claro, irmãos, também, existe sim uma visão que a gente chama de sionismo, em que Israel tem um papel de destaque demais. Mas entendam, irmãos, Deus não tem mais um povo étnico. Deus não tem mais uma nação, que veio de Abraão, do sangue. Não, irmãos. Aquele Israel do Antigo Testamento, ele era uma sombra da igreja. A igreja é o Israel de Deus. A igreja é o povo de Deus. O que tem para acontecer com Israel ainda? A única coisa que falta acontecer com Israel é eles se arrependerem, crerem no Cristo que veio. É isso que falta. E a Bíblia diz que muitos vão aceitar, muitos serão marcados nos últimos dias, e eles vão receber. O que a gente tem que olhar? Não é para Israel étnico, olhe para o Israel de Deus, para a igreja. Amém? Aqueles que têm a fé igual à fé de Abraão, e não aqueles que são o sangue de Abraão. Estão entendendo? Esse é o sinal. Olhem para os acontecimentos, olhem para a igreja, e acendam a expectativa, consolem-se uns aos outros, o nosso Redentor logo vem. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Os irmãos que vão adorar podem vir. Vamos orar a esse respeito. Espero que tenha ficado claro para os irmãos. Se não ficou claro alguma coisa, é só me chamar. Mas esse é meu desafio para vocês, irmãos, essa semana. Leia Apocalipse capítulo 6 até o 7, que está acontecendo ali. João está tendo a revelação de justamente um pouco mais de detalhes disso que Jesus pregou nesse sermão. Uma próxima oportunidade, eu quero continuar o texto, onde Jesus vai falar de um estilo de vida de quem está se preparando e vigiando para a volta de Deus, para a volta dele, Também quero expor para os irmãos o texto que dá base para aquela questão do arrebatamento secreto. Está nessas parábolas.